Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem? Espero que você esteja bem. Pastor Adão aqui de volta, meu amigo de sempre. Quero te pedir 3 coisas. Primeira coisa, eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, que você venha ativar as notificações, aquele sininho que fica lá, para você ficar sempre antenado e receber as nossas notificações de novos vídeos que estamos postando aqui. Segunda coisa, quero que você curta esse vídeo, que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para poder alcançar também outras pessoas dentro do assunto que nós estamos trabalhando. Esse já é o nosso 4º vídeo e tenho certeza que Deus está trabalhando dentro do seu coração, dentro da sua mente, gerando uma cura interior e dentro do assunto que a gente tem tratado, que a gente tem trabalhado aqui com muito afinco, com muita seriedade. Tenho certeza que Deus está revolucionando o seu coração e te preparando para exercer uma paternidade legítima. Bom, esse é o nosso tema, paternidade. Fica comigo, não saia daí e certamente Deus irá te abençoar. O nosso tema de hoje está baseado em a paternidade é o fundamento da organização. Sim, a paternidade, queridos, é um fundamento, e esse fundamento eu chamo de organização. Todos os problemas da sociedade, sejam eles antigos ou modernos, ele tem como raiz quebra do princípio da paternidade. Então existe uma pergunta: qual é o problema do mundo? Por que o mundo está em desordem? Dentro dessas perguntas a gente começa a perceber e olhar para os nossos antepassados. Todos os problemas no mundo são resultados diretos de uma queda, ou da queda. E aí a gente lembra dos nossos pais, Adão e Eva. Sim, qual foi a base da queda de Adão e Eva? Se nós olharmos o livro do Gênesis, a Bíblia vai nos mostrar com muita clareza que foi o princípio da quebra da paternidade. Eu sempre costumo dizer que todas as vezes que você quebra um princípio, esse princípio volta e te quebra. Então é muito perigoso nós quebrarmos princípios. E se tratando de paternidade, nós precisamos entender que quando eu quebro a paternidade, quando eu desonro essa paternidade, eu estou semeando na minha própria vida um espírito de orfandade. Logo, eu me torno órfão, não de pai, mas por uma decisão tomada dentro do meu espírito. Entendendo isso, nós olhamos o resultado da queda de Adão e Eva, que também vai ter também o resultado da queda do próprio Lúcifer. Sim, por causa da rebelião, por causa do seu ato pervertido, porque quando se trata da rebelião, o termo rebelião significa todo ato pervertido contra o seu Criador. Quando a rebelião é estabelecida, nada mais é ali, e aí dentro das entrelinhas a gente entende isso, que a rebelião é o fruto da orfandade. O nome Lúcifer, no original hebraico, é Ben Shanshar, ou Shachar, que significa filho da honra. Alguém que foi criado de forma original, como filho que se tornou órfão. Agora, nós olhando dentro dessa perspectiva, entendendo a origem do seu nome, olha que gravidade. Alguém que foi criado de forma original como filho da honra, ele se torna órfão. Isso é muito sério e é muito grave. Toda obra do diabo consiste em manchar a criação de Deus com a orfandade. Vou repetir. Toda obra do diabo consiste em manchar toda a criação de Deus com o espírito de orfandade. A queda de Lúcifer foi a quebra do princípio da paternidade e ela vai desencadeou um espírito de orfandade e inaugurou a desordem em todas as coisas. E aí a gente começa a trilhar um caminho aqui, porque paternidade também é um caminho. A paternidade também é um caminho que você precisa percorrer, que você precisa decidir. Então a orfandade é a base de toda a desonra da humanidade. A orfandade é o fundamento de todas as crises, de todas as desordens, de todas as catástrofes do universo. Entendendo isso, todo tipo de problema, seja conjugal, seja financeiro, seja religioso, seja cultural, eles sempre vão ter a base da quebra do princípio da paternidade. Então, quando a paternidade é restaurada, quando a paternidade ela traga de volta, todas essas coisas começam a entrar no eixo. Então, a geração que nós fazemos parte no século XXI está clamando por cura. Em todos os lugares existe um clamor que está sendo ouvido. Vivemos no meio de uma geração órfã. Não é de pai e de mãe, mas é de um espírito de orfandade, porque muitos
muitos desses que têm esse espírito de orfandade, que se rebeliou, que contradizeu aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra deixou como estabelecimento para nós termos uma vida sadia espiritualmente. Esses vivem esse espírito de orfandade. Então nós vivemos em uma geração órfã, de um mundo bagunçado, de um mundo desestruturado, desorganizado por causa da ausência da paternidade. Mas a pergunta é, pastor, quem ouvirá o clamor do órfão? De acordo com as escrituras, o filho vai entregar todas as coisas ao pai. E aí a gente entende quando a gente lê lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, todas as coisas voltarão para as mãos do pai através do filho. É por isso que Jesus veio. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Jesus veio restaurar a humanidade. Ele vai entregar uma humanidade, uma geração de filhos que estão sendo organizados. Dentro disso a gente entende que é Cristo que começa o trabalho da paternidade em nós. E olhando isso, queridos, nós começamos a prestar atenção que a restauração completa, ela é uma promessa de Deus. É uma promessa também escatológica para o cumprimento do tempo do fim. Só que o princípio que é estabelecido é uma promessa para hoje. Então, a cura da paternidade é uma rota que eu preciso decidir hoje. É um caminho que eu preciso tomar decisão em trilhar esse caminho. Para entender isso, tudo que volta para o pai é organizado, eu preciso entender que eu preciso fazer o caminho de volta. E fazer esse caminho de volta é sempre mais doloroso. No momento em que voltemos para as mãos do pai, todas as coisas começam a entrar em uma ordem. Mesmo que o mundo lá fora esteja desorganizado, um grande princípio revelado aqui está estabelecido. Todas as coisas entram em ordem quando a paternidade é restaurada. Então, a base de toda a desordem é o afastamento da paternidade. Quem não se lembra do filho pródigo que decidiu sair da casa do pai, decidiu deixar a casa do pai? Eu me lembro que esse filho mais novo, quando decide se afastar da casa do pai, ele está nada mais aqui, na verdade, no seu tempo, que se afastando da paternidade. E é só na casa do pai que teremos uma paternidade legítima. E quando nós fazemos esse caminho de volta, a gente começa a perceber que Deus quer restaurar a nossa vida. Eu te peço que você continue comigo. Estarei postando outros vídeos para dar sequência a esse assunto tão importante. E a minha proposta aqui é não ser muito extensivo, para que você consiga, em poucos minutos, entender, compreender e aprender aquilo que Deus tem gerado em nossos corações para o seu coração. Fique comigo, compartilhe, deixe o teu like e se inscreva em nosso canal por mais uma vez. Que Deus te abençoe.